desde o início da tarde, quando as informações foram circulando, né, a notícia era de que ela estava bem, né, com o piloto, copiloto, porque os curiosos foram chegando ao local e eles foram informando de que as pessoas tinham saído do avião e já tinham sido levadas para o hospital, né? Mas o Corpo de Bombeiros, que custou a chegar lá, é um local de difícil acesso, chegou lá com seus equipamentos para realmente chegar perto do avião. O Corpo de Bombeiros, ele foi informando para a gente a todo momento que ele não poderia confirmar que havia mortos. Então houve assim um espaço muito grande, né, de 3 até agora há pouco, agora por volta de pouco antes das 6 horas da tarde, é que o Corpo de Bombeiros divulgou a informação de que havia pessoas no avião e de que ele não poderia confirmar se as pessoas estavam bem. Então essa notícia chega depois de uma tarde assim que havia esperança, porque a informação realmente que havia é de que a cantora e assessores, produtores já tinham saído do avião. Era a informação que circulava na área com as pessoas da região que conseguiram chegar lá. O aeroporto fica a pouquinhos quilômetros, o aeroporto fica logo depois da montanha, o que a gente vê ali onde tem a cachoeira, né, que a gente vê o avião ali com as asas quebradas, com a cauda quebrada também. Estava a cerca de 11 quilômetros da cabeceira da pista, dali da Serra da Piedade. Agora, o Corpo de Bombeiros, então, alertando a gente, sempre alertando de que eles não poderiam confirmar, mas a gente estava realmente com essa esperança. Você acompanhou desde o início da tarde aí com a gente também. E agora, infelizmente, a gente viu com essas imagens ao vivo que a Globo mostrou agora há pouco, que a cantora está entre os mortos. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que nesta sexta-feira ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte. O modelo é Beech Aircraft, caiu na zona rural de Piedade de Caratinga. E então está confirmada que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais deste acidente. Você leu há pouco também. Você divulgou o nome das pessoas, né, que estavam na aeronave. Agora há pouco, Ana, você me permite que eu vou ler novamente aqui. O G1 também já está dando essas informações. A cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte que caiu em uma área de cachoeira na Serra de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Então, os bombeiros confirmando, a Polícia Civil, de que a cantora de 26 anos estava no avião. Os bombeiros confirmaram, relembrando para vocês, por volta de 5h30, agora 6 horas da tarde, né, depois de uma espera de muitas horas, né, todo mundo acompanhando ao vivo esse resgate, aí pessoas do local, né, com imagens, fazendo imagens e passando informações para a gente conversando o tempo todo com essas pessoas, mas não era possível realmente confirmar se havia alguma pessoa dentro do avião. Os bombeiros, então, confirmaram essa nota, a informação de que a cantora estava no avião e que, além de Marília Mendonça, morreram o piloto, o copiloto, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor Abiciele Silveira Dias Filho. Ainda não se sabe as causas do acidente. O avião havia decolado de Goiânia e estava a pouquinhos metros, a poucos quilômetros, cerca de 11 quilômetros da cabeceira da pista dessa cidade. É uma cidade que fica a pouco mais de 300 quilômetros aqui de Belo Horizonte. A gente também já está com nossos repórteres aqui de Belo Horizonte se deslocando para lá. Então, as informações que a gente tem são essas. E só para terminar, dizendo que a Marília faria um show esta noite para 5.000 pessoas na cidade de Piedade. E essas imagens que estão circulando aí também, que nós já mostramos dela embarcando por volta de 2 horas da tarde, deixam a gente assim com o coração mais apertado, não é, Ana? Voltamos com você. Muito apertado, Isabela, uma tristeza, uma tragédia. E como você lembrou, a gente no começo tinha uma esperança, né? As primeiras informações que chegaram, tanto da assessoria quanto do empresário da cantora, é de que todos haviam sobrevivido e já estavam sendo levados para o hospital da região. Mas o que a gente viu é que o trabalho de resgate ainda não terminou. Os 5 ocupantes desse avião morreram, incluindo a cantora Marília Mendonça. A gente vai voltar agora para o local da queda do avião, onde segue a operação de resgate. Ainda há 2 corpos dentro do avião. Nosso repórter Erisder Matias segue por lá, trazendo as informações atualizadas para a gente. Erisder. Galera, você que tem um canal no YouTube monetizado, me chama no WhatsApp aí que eu vou ensinar você a ganhar uma grana. Que a gente teve aqui agora, que né, nesse trabalho do Corpo de Bombeiros Militar, junto com a Polícia Militar, eles inclusive, né, eles
fizeram um trabalho de segurança dos militares e que eles irão entrar dentro da aeronave, mais profundamente dentro da aeronave, porque realmente tem 2 pessoas inconscientes, né, confirmadas as mortes, mas que essas pessoas, eles ainda não conseguiram chegar até essas pessoas. Essas pessoas estariam mortas, mas o Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu chegar até o local dentro da aeronave onde essas pessoas estão. Eles foram amarrados em cordas porque há sim um pequeno risco, mas há um risco de que essa aeronave possa se movimentar e ela possa sair do local e aqui um novo acidente possa acontecer. Conversei com 2 pessoas agora há pouco que viram a queda da aeronave. Segundo essas 2 pessoas, a aeronave ela fazia um movimento diferente. Ela parecia rodar no ar e uma peça teria caído de dentro da aeronave. São informações que a gente ainda que a gente acabou de apurar, mas é claro que vão servir de investigação para as autoridades que vão investigar este acidente que aconteceu hoje à tarde aqui em Caratinga e que vitimou 5 pessoas, entre elas a cantora Marília Mendonça. Ana Paula. É uma longa investigação que ainda vai ter que ser feita, né, Erisder, para descobrir a causa desse acidente. Portanto, você trazendo aí a informação para a gente de que algumas pessoas viram esse avião girando, fazendo uma movimentação diferente no ar e teriam visto também uma peça caindo do avião. Enfim, um trabalho para perícia que ainda vai ser feito. A gente vê aí essas imagens desse trabalho bastante difícil. Dá para ver a força da cachoeira ali embaixo do avião e o Erisder acabou de trazer a informação de que há realmente esse pequeno risco desse avião se deslocar durante esse trabalho de resgate. Portanto, Erisder, nós temos já as 5 mortes confirmadas. Morreram Marília Mendonça, o produtor dela, Henrique Ribeiro, o tio e assessor dela, Abiciele Silveira Dias Filho, e também o piloto e o copiloto que não tiveram os nomes divulgados. 3 corpos já foram resgatados. Sabemos que um deles é o corpo da cantora Marília Mendonça. Os outros 2 corpos que continuam presos no avião, já se sabe exatamente de quem são e em que parte do avião eles estão? A gente ainda não teve a confirmação, né, a gente ainda não teve essa informação, mas pelo que a gente percebeu dos 3 corpos que foram retirados até o momento, tudo indica que esses 2 corpos que estão ainda dentro da aeronave são do piloto e do copiloto, já que essas pessoas, a princípio, elas estão uniformizadas. E essas 3 pessoas que a gente viu sendo retiradas da aeronave, aparentemente, elas não estão com nenhum uniforme. Então a gente acredita que sejam os corpos do piloto e do copiloto que estão presos às ferragens e que ainda não foi iniciado o trabalho do Corpo de Bombeiros. Há um trabalho aqui de amarra, né, de segurança dos bombeiros, porque se houver o deslocamento, né, a movimentação da aeronave, esses membros do Corpo de Bombeiros estariam seguros. Mas o que a gente percebe é que eles vão usar o desencarcerador para abrir fuselagens da aeronave para retirar estes 2 corpos que estão presos dentro da aeronave, esse bimotor aqui em Caratinga. Exatamente, Erisder. É um trabalho bem arriscado para os bombeiros. A gente está vendo aí as imagens mostrando esse trabalho de amarrar. Galera, me chamou no WhatsApp quem tem canal no YouTube com mais de 1.000 inscritos. Resgate bem difícil desses 2 corpos que ainda estão nessa aeronave. 3 já foram retirados em princípio, depois a gente viu que até tiraram um assento desse avião, mas realmente são 2 corpos que, ao que tudo mostra, estão no local do avião de muito difícil acesso e também no local em que estão presos pelas ferragens. Os bombeiros chegaram com esse equipamento chamado desencarcerador, que é para retirar pedaços do avião, abrir essas ferragens que estão ainda prendendo esses 2 corpos dentro do avião. Os nomes do piloto e do copiloto não foram divulgados ainda. A própria assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça diz que no momento não vai divulgar esses nomes. Não sabemos ainda se as famílias já sabem dessa informação do piloto e do copiloto que estão ainda ali dentro da aeronave. E Erisder, diante de todo esse trabalho que ainda tem que ser feito, de segurar o avião ali, e enfim, a gente viu que outros bombeiros chegaram, há uma expectativa de conseguir terminar esse trabalho antes do anoitecer, quando tudo pode ficar mais difícil, ainda mais sendo em cima de uma cachoeira, como a gente está vendo?
Olha, eu acredito que esse trabalho, né, que ainda não começou a ser usado o desencarcerador, esse trabalho ele permaneça por cerca de 1 hora, 1 hora e meia. A gente não sabe, né, as condições em que essas pessoas estão presas dentro da aeronave. Elas estão presas na fuselagem, né, em toda a ferragem da aeronave, mas a gente não sabe, né, a gravidade dessa prisão, né, da forma que esses corpos estão presos na fuselagem. Mas o que a gente acredita é que esse trabalho ainda vai durar cerca de 1 hora, 1 hora e meia. Ou seja, esse trabalho vai entrar noite adentro aqui em Caratinga, esse trabalho de resgate dos 2 corpos que ainda estão presos dentro da fuselagem deste bimotor que caiu por volta das 3 horas aqui na cidade de Caratinga, na região, na zona rural, né? Local conhecido como Córrego do Laje. Portanto, daqui a 1 hora e meia, mais ou menos, que a previsão para o fim do trabalho, já vai estar escuro por aí, né? Já devem ser lá 7h45 da noite. Você vê alguma movimentação de equipamento chegando por aí para uma expectativa desse trabalho noturno? Alguma iluminação especial sendo levada, Erisder? O que a gente viu até o momento, agora está chegando outros membros do Corpo de Bombeiros aqui, pilotos do helicóptero do Corpo de Bombeiros, eles estão descendo aqui, talvez para dar apoio aos membros do Corpo de Bombeiros que já estão trabalhando. Inclusive, a gente vê que uma luz foi ligada agora, né, em direção à aeronave, e a gente viu que dois equipamentos, 2 desencarceradores, eles chegaram agora há pouco para acelerar esse trabalho. Agora foi ligada, inclusive, uma luz aqui da fazenda, desse sítio onde fica essa área, e foi apontada para facilitar esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Repito, agora estão chegando outros 4 membros do Corpo de Bombeiros. Aparentemente, são os 4 pilotos, né, de um helicóptero que estava sobrevoando agora há pouco aqui a área onde caiu esse bimotor. 6h14 agora, pelo horário de Brasília. Realmente já se faz necessária ter aí uma iluminação para poder continuar esse trabalho, que é o que tudo indica. Galerinha, baixa o Kawaii aí, utilize meu código para vocês ganhar R$150, galera. Insira esse código de convite para ganhar R$150. Você baixando o Kawaii e utilizando meu código de convite, você já ganha R$150 hoje no aplicativo. Voltar lá para o local do acidente, Erisder, vendo você falando, dá para ver que aí atrás, nas pedras, seguem ainda muitas pessoas acompanhando esse trabalho de resgate. Queria que você relembrasse aqui para a gente o que você ouviu de pessoas aí perto que estavam por aí nesses condomínios e no hotel que tem aí perto e que viram o momento em que o avião ainda estava no ar. Sim, o que a gente conversou com algumas pessoas que ouviram ou presenciaram a aproximação dessa aeronave, é que houve um estrondo muito grande, né, um barulho muito grande, e isso chamou a atenção de outras pessoas que estavam nas proximidades desses sítios, fazendas, né, algumas pessoas que trabalham nessa área. E também a gente conversou com algumas pessoas que estavam aqui próximas a este local e que viram a aeronave ela fazendo um movimento diferente, rodando no ar, e que uma peça teria se desprendido da aeronave, e aí a aeronave caiu sobre as pedras e essa cachoeira aqui na zona rural de Caratinga. Portanto, esses são depoimentos de pessoas ali perto que conversaram com o nosso repórter Erisder Matias. Por parte dos bombeiros ou da perícia, ainda não há qualquer informação sobre o que teria causado a queda desse avião, um bimotor com 5 pessoas a bordo, e que provocou aí nesse acidente. Tivemos a morte de 5 pessoas, piloto, copiloto, 2 assessores e a cantora Marília Mendonça, rainha da sofrência, uma cantora de apenas 26 anos de idade, cantora e compositora que emplacou sucesso atrás de sucesso, querida por milhões de brasileiros. Estava sendo aguardada num show em Caratinga, em Minas Gerais, que seria um show para 5.000 pessoas. Todos os shows de Marília Mendonça, sempre com muitos fãs, sempre muito cheios. A gente está revendo aí algumas imagens da cantora. Marília também é mãe de Léo, um menino que vai fazer 2 anos de idade em dezembro. Infelizmente, ela deixa o filho ainda bebê. Uma tragédia que aconteceu na Serra da Caratinga, em Minas Gerais. A gente está revendo aí algumas imagens de Marília e hoje mais cedo ela embarcou de Goiânia
nesse voo, nesse avião, indo até a Caratinga. E ela divulgou algumas imagens em redes sociais mostrando o momento do embarque dela. São as últimas imagens de Marília Mendonça, ela comendo aí a bordo do avião, mostrando um pouco da rotina dela. Escreveu ali fim de semana de shows em Minas Gerais. Ela faria esses shows hoje à noite e outros também ali pelo estado. E, Erisder, as informações foram chegando muito desencontradas, né? Num primeiro momento, chegou aqui para nós a notícia de que havia acontecido um acidente, mas que todos tinham sido resgatados com vida. No entanto, a gente viu depois aí que entramos ao vivo com o repórter Erisder Matias, que o trabalho de resgate dos bombeiros ainda estava só começando. Inicialmente foi retirado um corpo de um homem entre 40 e 50 anos de idade. Em seguida foi retirado o corpo da cantora Marília Mendonça, de 26 anos. Um terceiro corpo foi resgatado depois e ainda há 2 pessoas mortas já, infelizmente, presas dentro do avião. Essas 2 pessoas usam uniforme, então há, ao que tudo indica, a informação de que são o piloto e o copiloto, os 2 mortos nesse acidente que ainda não tiveram os seus nomes divulgados. O acidente aconteceu por volta de 2h30 da tarde, portanto agora já são 6h18. A gente vê o quanto tempo que dura esse trabalho de resgate, a dificuldade para poder retirar esses corpos. Agora há pouco os bombeiros chegaram com equipamentos para tentar tirar pedaços da fuselagem e tentar retirar esses 2 corpos que ainda estão dentro da aeronave. Um banco da aeronave chegou a ser retirado também, mas esse trabalho ainda não começou porque há primeiro a preocupação em amarrar melhor esse avião. Ele caiu em cima de uma cachoeira, a gente vê a força da água passando ali por baixo e há um risco de que esse avião se desloque, portanto é uma operação muito delicada, arriscada também para os bombeiros. Erisder, você que está acompanhando aí de pertinho, já há algum sinal de início dessa retirada desses 2 corpos que ainda estão presos no avião? E a aeronave. Sim, o que a gente percebe é que um dos membros do Corpo de Bombeiros, ele conseguiu chegar até a parte da frente da aeronave. A gente vê que existem 3 membros do Corpo de Bombeiros que estão mais na parte da frente, né, quase no bico ali da aeronave, e que eles estão olhando a situação, avaliando a situação, tanto do lado de fora da aeronave quanto do lado de dentro da aeronave. Um membro do Corpo de Bombeiros, ele entrou e saiu. Um outro membro do Corpo de Bombeiros, ele permanece lá dentro da aeronave, neste momento, avaliando a situação, se haverá realmente a necessidade de usar o desencarcerador. A gente vê que já existe uma prancha posicionada para, assim que possível, a retirada de mais um corpo desta aeronave. E a gente, inclusive, está vendo agora um membro do Corpo de Bombeiros, ele está se arrastando, porque ele está encontrando uma certa dificuldade, usando o apoio de cordas, mas ele está encontrando dificuldade para se locomover entre as pedras e também a água. A gente sabe que esse é um trabalho de bastante dificuldade para o Corpo de Bombeiros. É preciso trabalhar contra o tempo, trabalhar com a possibilidade de que uma chuva repentina possa cair a qualquer momento. A gente percebe que pelo céu aqui, essa chuva ela não vai acontecer, pelo menos não neste ponto aqui da região. Mas é claro que há essa possibilidade de queda da chuva e de que essa chuva possa atrapalhar ainda mais o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar. Repetimos que eles usaram amarras, cordas para amarrar, tanto para segurar o avião, como também para garantir a própria segurança dos militares que atuam neste local. Um trabalho que também agora conta com o apoio da Defesa Civil aqui de Caratinga. Ana Paula. E a imagem que a gente está vendo aí ao vivo, Erisder, que você está mostrando para a gente, mostra que já escureceu bastante por aí, né? O avião agora está iluminado só com a iluminação artificial que chegou agora há pouco, como você contou aqui. Sim, e a gente percebe que nesse momento eles estão puxando algo. A gente não sabe se eles estão tirando mais um assento do banco ou eles conseguiram se aproximar de um dos 2 corpos que ainda permanece
dentro no interior da aeronave. Como você disse, aqui é um trabalho que conta com a iluminação artificial. É um local que não há realmente luz, né? Luz do céu. Agora a Lua ainda não forneceu essa luz natural. E, é claro, conta com apoio apenas somente da luz artificial que está sendo fornecida aqui pelo sítio, né? Pela fazenda onde aconteceu essa aeronave. E a gente vê que o trabalho se concentra bem na frente da aeronave, reforçando, portanto, a informação de que são duas pessoas que ainda estão ali dentro, duas pessoas com uniforme. Então, ao que tudo indica, são ainda o piloto e o copiloto a serem resgatados. Os dois ainda não tiveram os nomes divulgados pela assessoria de imprensa da cantora, confirmando, então, 5 pessoas mortas nesse acidente na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. Uma delas, a cantora Marília Mendonça, de 26 anos de idade, rainha da sofrência, querida em todo o Brasil, um sucesso como cantora, como compositora. Além dela, morreram o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor Abiciele Silveira Dias Filho. Além de assessor, ele era tio também de Marília Mendonça, uma moça de apenas 26 anos de idade, trabalhava aí com a família também na sua assessoria, ela que tem um filho de quase 2 anos de idade. A gente segue aí revendo algumas imagens, aí o momento em que o corpo da cantora foi retirado de dentro do avião. Ela foi a segunda pessoa a ser resgatada pelas equipes de dentro do bimotor. Já chegando ali o trabalho das equipes, o corpo sendo coberto nesse momento. Uma triste imagem do fim da carreira dessa cantora tão querida em todo o Brasil e que deixa uma obra enorme de muitos sucessos. Foi regravada por vários cantores, fez sucesso muito como compositora, também como cantora, em shows que sempre reuniram milhões de pessoas. Você tem outras informações ao longo da nossa programação. Você fica agora com a novela Nos Tempos do Imperador. Cobertura completa logo mais, às 20h30 da noite, no horário de Brasília, no Jornal Nacional.